Boa tarde, passando aqui para deixar uma palavra para o nosso coração, que está no livro de Jó 42:10, e diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Amém? Então aqui, aqui fala assim: Deus restaura a prosperidade de Jó. Então aqui a palavra do Senhor disse que a partir do momento que Jó começou a orar pelos amigos deles, o Senhor mudou o cativeiro dele. Enquanto Jó só ficava lamentando, do que tinha acontecido, e escutando acusações dos amigos, era amigo de Jó, mas foram lá só para acusar ele e achar defeito nele, o que ele estava fazendo, que ele estava em pecado, porque estava passando por aquilo, e às vezes as pessoas não compreendem o que é provas. As provas que Deus, faz a gente passar. Permite, bem dizer, que Deus permite que nós passamos, para que nós possamos ser aprovados, E as provas vêm para nos fortalecer, fazer nós crescer em sabedoria, em força, em entendimento, Enquanto Jó ficava tentando achar uma culpa, Os amigos de Jó ficavam tentando achar uma culpa. Por que Jó estava passando por aquilo? Por que Jó estava sofrendo? Por que Jó perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, E Jó achou que foi Deus que fez, mas não foi Deus que fez, Deus permitiu, Deus deixou Satanás tirar tudo de Jó. Matou os filhos, tirou tudo que ele tinha, Deus permitiu. E Satanás queria matar Jó, mas Deus não deixou, mas permitiu que ele tocasse na saúde de Jó, no corpo de Jó, mas não na alma de Jó, não no espírito de Jó, Porque Satanás estava enfurecido, e com inveja de Jó, porque Jó tinha muitos bens, era um homem muito rico e abençoado. E ele foi instigar a Deus, falando que Jó só só era próspero porque Jó obedecia a Deus, fazia as coisas certas, Porque Deus abençoava ele, por isso que ele obedecia a Deus, Porque senão, se Deus não obedecesse, Deus não abençoava Jó, ele não ia obedecer a Deus, Então ele ficou com inveja porque Deus abençoava Jó, Porque Deus no começo fala que Jó era o quê? Homem íntegro e reto e temente a ele, Então ele fazia tudo certo, ele era íntegro, reto, temente a Deus, E ele, E ele fazia, as coisas certas, corretas. Ele até oferecia, oferta aos filhos deles, Os filhos deles só queriam saber de festa, Então o diabo ficou furioso, achando, que Deus, abençoava. Por que Deus abençoava tanto Jó, Porque Deus viu em Jó um homem obediente a ele, temente a ele. E ele ficou, então ele falou, só ele é temente, te obedece, porque você faz o quê? Porque você abençoa ele. Então, se você não abençoar, ele não vai, Ele vai murmurar contra você e vai blasfemar. Ele achou que quando Deus largasse tudo, permitisse que ele tirasse tudo de Jó,
Ele achou o quê? Que Jó ia murmurar, que Jó ia reclamar dele, que Jó ia blasfemar e ia virar contra Deus. Não ia querer mais saber de Deus, né? Como a esposa de Jó falou, né? Por que você ainda está, né? Sendo fiel a esse Deus, né? Que permitiu tudo isso, assim, né? Ela pensou, né? Então ela falou, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Porque a mente dela, né? Não tinha mais, não tinha como, por que ficar adorando Deus? Se Deus fez tudo isso na vida. E ele fala, por que quando ele deu as coisas, eles adoravam a Deus. Aí depois começou tudo desmoronar, ele não ia continuar firme com Deus, né? Porque adorar, louvar a Deus, né? Enquanto Deus está fazendo na nossa vida, está nos abençoando, é fácil, né? Difícil é quando nós estamos na prova, na peleja, passando por luta, dificuldade, continuar firme na presença de Deus, adorando, louvando ao Senhor, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, sem querer entender as coisas, né? Mas é a partir do momento que Jó decidiu orar pelos amigos, né? Então, Deus, né, começou a operar na vida de Jó. E Deus deu tudo em dobro para Jó, né? Deu tudo em dobro. Deu tudo em dobro, assim, não é que Deus foi lá e deu, mas Deus usou as pessoas para estar abençoando a Jó e dando as coisas para Jó. Entanto, quando teve um almoço na casa de Jó, os irmãos, os parentes, tudo foram e começou a dar prata, a dar ouro para eles, a dar boi, a dar jumenta. Então, isso ali foi o que? Foi levantando Jó, e Jó foi, né, ficando de volta com os bens que ele tinha, mais ainda o dobro, né? O dobro, né? Deus fez as pessoas abençoar Jó, e Jó recebeu, e Jó foi abençoado, e tudo, né, na vida de Jó foi restituído, né? Foi restituído, né? Os bens materiais, a família, os filhos, ele teve de novo, né? 10 filhos, né? Ele teve de novo sete homens, 7 mulheres, né? Então, Deus restituiu tudo na vida de Jó. A partir do momento que ele não ficou só olhando para o umbigo dele, olhando para a dor dele, olhando para o que ele estava passando, né? Então, quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós só ficamos chorando, lamentando, né? Reclamando, murmurando e achando que estamos passando por provas piores, que estamos passando por momentos difíceis, que estamos sofrendo muito, que a nossa dor é maior que tudo, né? Mas quando você chega no hospital, você vê que como é a vida daquelas pessoas que estão lá no hospital, lutando para viver, lutando pela vida, lutando para ter a saúde restaurada de novo. Amém? Enquanto muitos estão aqui fora, né, se arriscando, fazendo coisas que não deve, provocando, né, um ao outro, tentando, né, fazer briga, confusão, né? E aqui fora eles não dão valor à vida, né? Eles tentam, né, eles mesmos tentam tirar a própria vida deles, fazendo as coisas que não é para fazer, né? Então, e lá dentro do hospital, não. Lá dentro do hospital, as pessoas estão lutando pela vida, pela saúde, né? Por uma restauração, uma cura no corpo, na alma, no espírito. Eles precisam de forças, eles precisam de oração, eles precisam, né, ser alimentados pela palavra do Senhor. Então, aqui fora, as pessoas não dão muito valor para isso. Então, a gente não precisa esperar Deus tirar nada de nós. A gente não precisa esperar estar numa cama de hospital para dar valor
né? Nas pessoas, nas coisas, nas simples coisas que a gente tem, nas simples coisas que a gente pode fazer todo dia, ainda faz com reclamação, né? Então, Jó só foi restituído tudo, curado, sarado, a partir do momento que ele decidiu orar para aqueles que acusavam ele, né? E falava mal dele, que duvidava da integridade dele, da honestidade dele, né? E Jó começou a orar por essas pessoas, né? Aquelas pessoas que te faz mal, que te ferem, né? Não lance palavra de maldição, não lance praga, não lance palavras para pessoas que possa prejudicar ela, né? Ore, se não quer orar, não deseje mal, porque a palavra do Senhor que diz que tudo que nós plantar, nós vamos colher, né? Seja o bem ou seja o mal, nós vamos colher. Então, nós temos que ficar atento na nossa semeadura, porque às vezes nós não vamos colher, mas os nossos filhos podem colher, os nossos netos podem colher, né? Então, a gente tem que prestar mais atenção nas coisas que estamos fazendo, né? Vamos orar, vamos, né? A palavra de Deus diz, orar um pelo outro, né? Desejar o bem, por mais que esteja sofrendo, deseja o bem, nunca deseja o mal para ninguém, amém? Porque tudo que a gente deseja, ele volta, né? Volta pra gente, né? Então, na vida de Jó voltou tudo ao dobro, mas tudo coisas boas, né? Foi restituído, né? E foi restituído a família dele, a casa dele, até os filhos dele teve tudo, né? Teve mais 10 filhos que nele tinha antes. Então, que Deus possa olhar para nós, né? E ver em nós um coração bom, né? Não é que a bondade vai nos salvar, mas a bondade vai nos deixar, né, com a alma mais leve, com o coração mais tranquilo e feliz. Amém? Então, essa palavra do Senhor está em Jó 42:10, que diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos amigos deles, né? Então, que o Senhor possa ter falado no nosso coração através dessa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, Pai, nesse momento, na Tua presença, Senhor, Pai, que o Senhor possa, Senhor, Pai, nos dar sabedoria e entendimento, Pai, que nós não venha, Pai, desejar mal ao próximo, Senhor, Pai, que nós possamos ter, Pai, um coração bom, desejar o bem, mesmo para aqueles que nos feriu, que nos maltratou, que nos enganou, que nós possamos desejar o bem, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com a providência na vida dessas pessoas, Senhor, Pai, que desejam o mal sobre a nossa vida, Pai. E nós repreendemos todo o mal contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor. Que o Senhor venha reconstruir o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, a união, a paz, o amor em cada lar, Pai, em cada casa, Senhor, Pai. Que o Senhor possa reconstruir, Pai, a saúde mental, física, emocional, espiritual, no nome de Jesus, meu Pai. Que todos tenham um sábado maravilhoso, abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo.